Olá. Ó, a Tiele já entrou. Tiele, já vou te chamar. Sejam todos bem-vindos. Toda vez que eu vou fazer uma live, eu falo, por que eu não estou aqui há mais tempo? Ai, minha vida é tão ocupada, mas adoro esses momentos nossos. Agora já tem uma equipe aqui brava comigo, porque já sabe que vão ter que me parar na live, eu vou brigar com eles. Deixa eu ver aqui, eu tenho um materialzinho, umas perguntinhas. Esperando vocês chegarem. Tomara que possamos ajudar vocês a entenderem melhor. Você sabe que quando alguém faz um comentário desse, não é o que você vê que você não gosta. O que você não gosta está dentro de você. Como é que pode alguém estar aqui para receber livre informação e ficar criticando barba ou aparência dos outros? Nossa, que pequeneza que você tem. Imagina a dor e o sofrimento interno seu para estar aqui e ter que expressar isso. Você sabe que a gente só consegue oferecer o que transborda sobre nós, né? Então, quando alguém como você, que ao entrar aqui faz esse tipo de críticas, isso fala mais de você do que de mim, porque isso transborda em você. Eu tô aqui para te ajudar, apesar disso. Fica aí, continua aí comigo. Vai que o Barbudo tem muitas dicas para você hoje. Mas você podia aproveitar depois desse puxão de orelha, né, já que você está no anonimato aí, só você e eu sabemos quem você é, podia dar uma refletida aí. Eu vi um montão de estrelinha de Portugal. Eu adoro vocês, essa constelação portuguesa. Jelly, a gente vai para muito longe hoje. Então temos alguns temas. Hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa bacanérrima, né? Apesar de não conhecê-la pessoalmente, eu a conheço no mundo digital. E apesar de tantas coisas desconfortantes no mundo digital, a gente encontra assim muita luz e muita informação boa, e muita gente que lhe agrega valor às nossas vidas, né? E o importante é isso, cara, você ter o seu conhecimento e poder com ele, entregando, impactar a vida de pessoas para que elas possam viver melhor. Isso é um propósito de poucos. E eu acredito nesse propósito da Tiele também. Tiele Machado. Eu ainda tenho dúvida se ela é nutricionista ou médica, assim como muitos têm dúvida a meu respeito, porque assim como nós, médicos que somos, entendemos tamanha importância da nutrição, que muitos de vocês que nos assistem nos confundem com nutricionistas, porque nossa conversa envolve a maior parte do tempo a alimentação. E no caso dela, a mesma coisa, acompanhando pelas mídias sociais. E aí então, uma profissional de saúde que foca a alimentação e o intestino como fonte de saúde, eu preciso estar perto dela, preciso conhecê-la, né? E apesar de conhecer o trabalho, vai ser a primeira vez que eu vou conversar com ela, né? E vai ser junto com vocês. Então não teve nada programado, a não ser um texto que a minha equipe bateu com elas. Tem aqui algumas perguntinhas, mas o grande lance é rolar essa energia de alguém que tem muito para poder passar para a gente aqui, né? Olha lá, a minha professora médica integrativa, eu sei que ela é médica. É que, como bons médicos que somos, valorizamos os excelentes nutricionistas funcionais. Um bom médico que não entende de nutrição e intestino vai ter que ceder o seu lugar para um bom nutricionista funcional, que é o médico do futuro. Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Sempre foi. Afinal de contas,
Quantas dessas doenças autoimunes ou neurodegenerativas que tanto vemos hoje existiam há 20 anos atrás? Me conta, você com mais de 40, 50 anos, aos seus 20 anos, quantas pessoas você conhecia com Alzheimer, Parkinson, com doenças autoimunes? Possivelmente nenhuma. Hoje você conhece dentro de casa, perto de casa, dezenas. O que mudou nesses últimos 20 anos? O DNA? O planeta? A alimentação. A alimentação mudou completamente. E aí então, manifestação de muitas doenças que estamos vivendo. Hashimoto é uma delas, tireoidite de Hashimoto. Pode tirar no seu glúten. Deixa eu ver aqui. Tchelle, dá um oi aqui pra mim, querida. Pra eu apertar aqui. Já achei aqui. Ué. Pede pra participar, Tchelle. Pede pra participar, amor. Achei, já pronto. Vamos ver, bloquear. Entrar. Ué. Pronto! Oh, não acredito! Enfim! Não acredito que isso está acontecendo. Já vou começar assim, gratidão. É a melhor maneira de começar. Mas eu acho que a gente vai exercer gratidão de verdade no final. Muito obrigada pelo convite. E já de antemão adorei a barba. Por que a data? Adorei a barba. Obrigado, são seus olhos, não é a minha barba. Na verdade, tudo é o que vemos e como vemos, né? De acordo com nossos valores, nossas formações e o nosso nível de consciência. Por isso que eu vejo, quando vemos a mesma coisa, muito possivelmente vemos coisas diferentes, porque elas dependem disso. E todo mundo tem seu tempo, né, Ti? Exato. A gente aguarda. Todo mundo tem. Todo mundo tem o seu tempo, no seu momento chega. Por amor ou por dor. O certo era que as pessoas se mobilizassem por amor. Mas normalmente o que as mobiliza é a dor, infelizmente. Eu estou feliz de estar aqui com você, Tchelle, e de conhecê-la pessoalmente, né? Pessoalmente ainda não, mas já batendo papo pela primeira vez. Você está comigo? Saiu de sinal? Bom, pelo menos deixou um sorrisão aqui. Estou esperando você voltar. Muito bom, vamos lá. Ela vai voltar já. Tchelle. Caiu, tio. Como é que faz agora, hein? Acho que vou ter que sair, povo. Acho que eu vou ter que sair e voltar de novo. Todo mundo volta comigo? Aí ela aqui, ó. Quantas pessoas que conhecem você e são gratas a você. Fico feliz. Mas tá de volta. Tá de volta. Você nunca saiu. Estávamos esperando. Olha, fiquei feliz de ver pessoas que te conhecem e já são felizes por uma ressignificação que você possivelmente causou na vida delas. Que bom. Isso é um legado maravilhoso, né? Você sempre teve esse propósito ou algum outro propósito levou você a encontrar essa relação com as pessoas? Eu digo que eu sou interesseira, Baracate, sabe? Porque eu fui me interessar pelo autismo, por tudo que envolve o autismo, nutrição, depois do diagnóstico de autismo do meu filho. Então, eu não estou aqui porque eu quero falar sobre neurodiversidade, eu sou TDAH também, meu filho é autista e TDAH, mas eu acho que se isso não tivesse acontecido na minha vida, a época do diagnóstico do meu filho, a gente estava na mesma turma. A gente era colega de turma no Laí Ribeiro. Eu já te conheço há muito tempo. A gente era da mesma turma. Então, naquela época, quando eu recebi o diagnóstico, eu ainda não sabia nada, né, sobre autismo.
Agora que ele já tem 8 anos, vai fazer 9 anos agora, depois de todos esses anos de cursos e especializações, eu sou médica, me especializei em nutrologia pela Abram, eu sou homeopata também. Hoje eu ensino médicos, nutricionistas, tenho uma pós-graduação. Isso na minha vida, isso só aconteceu por conta da dor que você acabou de falar, né? Isso. Então precisou bater água na minha bunda para eu levantar e estudar e poder trazer hoje essa informação para as pessoas. Mas eu me sinto muito grata em ser para os outros o que não teve ninguém para mim. Eu sei o que é isso. Eu sei exatamente o que é isso. É muito bom. E eu preciso lhe dizer que eu trabalho com autismo há mais de 10 anos. E quem mais me ensinou autismo foram as mães das crianças autistas. Os melhores professores que eu conheci, nutricionistas e médicos, também eram mães de crianças autistas. Que, assim como você, pela dor, se mobilizaram em busca de um conhecimento revolucionário. Mas as pessoas que me levaram avante eram os grupos de família, os grupos das mães. Exato. Que você deve ter feito parte em algum momento. E é algo WhatsApp. excepcional o nível de conhecimento que elas foram buscar em grupos, em aplicativos, em conversas de net com o mundo inteiro, com outras mães. E ali com elas eu aprendi tudo. Comigo foi assim também. E ali no autismo que a gente encontrou foi a maior aplicação da medicina integrativa possível. Tudo aquilo que você aprendeu numa criança do TEA é a sua oportunidade de expressar todo aquele conhecimento, porque é ali que vai impactar de verdade, né, por conta de tantas sensibilidades. Muito bom. Hoje vamos explorar o TDAH e a alimentação e suplementação. Mas eu vou deixar intencionalmente a suplementação para o final. Né? Porque as pessoas não mudam, sabe? Olha só, eu trouxe um monte de elas querem logo as drogas. Ó. Muito bom, querida. Então a gente vai falar delas lá para o final. Vamos desenvolver outras conversas, tá? Ela também atua na medicina integrativa e funcional, ministra cursos de transtorno do espectro autista, e déficit de atenção e hiperatividade. E o tema da nossa live é esse hoje. Tiele, por quanto tempo o TDAH foi confundido com ansiedade? Não ainda é. Então, eu queria, antes de começar, passear um pouco por isso, sabe? Porque, assim, numa criança, hoje a gente tem diagnóstico, as mães estão atentas, né? Mas essas mesmas crianças de ontem não existiam pais atentos. Então, eram crianças agitadas, travessas, e sem o diagnóstico, durante muito tempo, todo mundo foi tratado como ansiedade, apesar de poder haver a combinação de déficit de atenção e ansiedade. Ou déficit de atenção aumenta a ansiedade, sim, porque não há atenção. Fala um pouco disso para nós, querido. Então, na verdade, hoje em dia o TDAH ainda é confundido muitas vezes com transtorno de ansiedade generalizada. O TDAH é considerado ainda por muitos não autores, né? Por muitas pessoas, como se fosse, não existisse. Infelizmente, tem muita gente que ainda fala que é um transtorno que não existe. Uma das primeiras características que foram falar do TDAH lá em 1902, quando tiveram o primeiro congresso, que foi na Inglaterra, e começaram a falar, era transtorno de conduta. Então, eles começavam a achar que aquelas crianças que tinham TDAH eram crianças mal criadas, né? Eram crianças desobedientes, impulsivas, que não paravam quietas. Então, isso foi evoluindo até que ali por volta ali da década de 20, começaram a associar o TDAH com um transtorno neurobiológico. A partir daí, o TDAH começou a abrir olhos para a medicalização. Então, até hoje, o TDAH ele é mal compreendido, principalmente quando a gente fala de TDAH em mulheres, né? Dentro do TDAH, a gente tem vários sinais e sintomas e comorbidades psiquiátricas que podem levar à ansiedade, como se fosse um ciclo vicioso. Sim. Então, vamos supor, eu tenho uma pessoa no transtorno no TDAH, uma mulher predominantemente desatenta. Vamos supor que ela não consiga terminar seus trabalhos. Aí ela vai, aquilo entra na procrastinação, ela tenta todos os dias começar aquilo, não consegue. No final do dia, ela tem crises de ansiedade, porque aquilo
não foi resolvido. Tanto que eu já tomei medicação para TDAH quando eu estava muito inflamada. Eu quase morri no ano passado, porque eu tive um problema, uma doença inflamatória intestinal muito braba, pós-Covid. E aí eu comecei Eu a ter que poderia tomar dizer que o remédio. seu órgão frágil é o seu intestino, Tia? Se tiver Total. um ponto frágil, o seu É, tendão de Aquiles é seu intestino? E a sim. gente pode dizer que o tendão de Aquiles de todo TDAH e autismo pode ser o intestino? Pode, claro E que é. pode. É E onde está você todo mundo absorve dando droga nutrientes. para o cérebro ao invés de cuidar do intestino. Que Exato, tristeza. a comida, né? Eu tenho, ó, intestino eu absorvo nutriente, intestino é barreira de meio externo, meio interno, intestino é onde está o sistema imunológico, intestino é onde produz citocina inflamatória, intestino é a nossa primeira barreira imunológica para proteção, inclusive a reações adversas aos alimentos. Então é tudo. Produz mais de 95% de toda a serotonina, outros 30 neurotransmissores. Tem mais neurônio que toda a coluna dorsal. Poxa vida, vamos tratar o intestino com respeito. Não é? Aí você dá um remédio, muitas vezes focando, mirando numa dopamina, mirando numa serotonina, sem pensar que ali no intestino é o grande caldeirão onde você poderia fazer ali todas as, né, as mudanças significativas para a saúde e vida daquele ser humano. Mas essa é a grande armadilha da indústria farmacêutica quando reativou os consultórios de psiquiatras à medida que as pessoas adoecidas pelo intestino e por estresse começaram a ter mudanças comportamentais a ponto de classificar todo mundo agora como ansioso ou depressivo e ter uma droga específica para cada um, enquanto as pessoas estão todas inflamadas, desencaixadas do ciclo circadiano e buscando recompensa em açúcar, farinha, óleos vegetais, leites e inflamando internamente um ciclo vicioso. Aí alguém vai lá e dá um recaptador de serotonina ou dá uma droga para aumentar a tensão. Eu costumo dizer que nesse barril de pólvora, que é um paciente inflamado, qualquer droga ou hormônio é um estupim, é um fósforo, não é hora. É hora de arrumar o terreno biológico, fazer uma faxina biológica. E se a gente pensar que todo o cérebro de todo mundo é impactado pelo intestino, como é, então, um cérebro de um TDAH e um autismo com o intestino inflamado? O quão importante é Não chega a ser arrumar. óbvio, dá raiva de ser óbvio, não dá raiva? Dá raiva de ter que Tanta porcaria repetir. toda hora. Repetir todos os dias. Você sabe que eu adoro o seu jeito criativo de dizer o mesmo. Às vezes cantando, às vezes escrevendo e às vezes brigando. E dizendo, hoje o mercado é só esse. Estou cansado. Porque assim, é uma pena que não chega para todo mundo. Ou as pessoas não querem aceitar. Porque todo mundo quer a droguinha. Então, aí no ano passado, quando eu tive esse problema inflamatório no intestino, inclusive descobriram câncer. Eu fiz a colonoscopia e eu tinha ali um câncerzinho que foi retirado ali, me fez ali a retirada ali na hora, e eu agora só tenho que fazer acompanhamento para mostrar o quanto que é importante a gente cuidar do intestino e mostra sinais precoces, só que a grande problema da medicina hoje, ela é dividida em locos, territórios, né? Então, se está no cérebro, é um comportamento, ninguém quer olhar para debaixo do pescoço para baixo, né? Só que o comportamento, em última instância, é um resultado de um problema que começou aqui. A medicina e a indústria farmacêutica, através da medicina, super especializou os médicos para muitos saberem de pouco e nada saberem mais do todo. Assim, a gente se torna servil da indústria farmacêutica, totalmente segmentado e paramos de olhar o todo. E o médico não pesquisa causas, porque não foi ensinado. Gente, nós como médicos não tivemos uma aula de nutrição, não tivemos uma aula de educação física, não tivemos uma aula de atividade, não tivemos nenhuma aula de intestino que não fosse doenças intestinais. Então, eu me atrevo a dizer que em momento nenhum na faculdade de medicina eu aprendi sobre saúde. Não. Eu só aprendi sobre doença. Então, transformar o médico num especialista de doença só serve para atender os interesses da indústria farmacêutica. É lógico que, eventualmente, eu vou precisar de um neurologista especialista, um super especialista numa área, mas a ideia de fazer todo médico que se forma num especialista é pedir para ele trabalhar depois disso tudo no plantão, porque não tem lugar para todo mundo especialista, tem lugar para generalista. Mas eu vejo que isso vai mudar, Tiele, porque existe uma demanda da sociedade. Sim. Está mudando. Olha quanta gente está aí para aprender. Os nossos pacientes, eles vão nos médicos convencionais e exigem dele uma visão integrativa que eles não têm. E que eles se irritam, muitos xingam, mas aqueles mais espertos percebem o sinal da necessidade da mudança. Obrigado, querido. Exatamente.
Olha ele, adoro. Então, assim, é muito triste hoje. Isso acontece na medicina de uma forma, de forma geral, na cardiologia, no endócrino, no reumato, mas em especial os transtornos psiquiátricos, isso é um problema muito sério, Baracate. Porque nos transtornos psiquiátricos, e aí falando de TDAH e também puxando um pouquinho, eu sei que não é o assunto do dia, autismo, os sinais e sintomas, eles são impalpáveis, eles são comportamentais. Então, por exemplo, o UpToDate acabou de botar alergia, sensibilidade alimentar, deficiência de zinco, deficiência de ferro, tudo isso está envolvido no TDAH. Então, teria que ser obrigação do médico investigar isso antes de dar uma Ritalina para uma criança de 6 anos. Não. Só que eles não fazem. E o impacto que um metilfolato faz numa criança, uma metilcobalamina, uma melatonina numa criança do espectro autista, tendo um sono reparado. Se um adulto não dorme direito e fica ranhenta, mal educado, irritado o dia todo, que dirá uma criança de altíssima sensibilidade como Nuteia, todas as noites da vida dormir um sono não reparador, né? A questão do sono eu trato o TDAH como se fosse um triângulo. A ponta aqui em cima é o sono. Se eu não dormir direito, se eu não fizer exercício físico, coisa que eu sou preguiçosa, eu não gosto igual você não, tá? Mas eu vou, porque se eu não for, eu não trabalho, eu não rindo, eu não faço nada. Se eu ficar obesa como eu estava, gorda, eu não vou conseguir, não adianta, eu vou estar inflamada, vou estar com resistência à insulina. Eu precisei de remédio por conta disso. Por conta de toda essa permeabilidade intestinal, vai estar com o intestino permeável. Exatamente. Pessoal, o nosso intestino, ele deveria ser hipermeável. Eu vou de vez em quando, como a tia é professora... Olha que lindo, mentira. E como eu estou acostumado com o povão, eu gosto de dar umas interrompidas. Então, o nosso intestino, ele é hipermeável. O que eu ponho na boca, mastigo, vai para o estômago acidifica. Aí depois ele recebe uma bile, uma enzima do pâncreas. Quando cai no intestino aqui, logo no comecinho, uma grande parte da absorção já acontece. Aí, por movimento peristáltico, quando no intestino delgado absorve nutrientes, vai para o intestino grosso, absorve água e você elimina fezes. Eu comi, eliminei fezes. Todo mundo que tem autoimune, TEA, autismo, no déficit de atenção também temos permeabilidade intestinal? Muito! O glúten atua no brain fog através disso. Aí, nesses indivíduos, infelizmente, não há essa hipermeabilidade. Há uma permeabilidade. E o intestino deixou de ser blindado. Porque, entenda, o que de externo entra no seu organismo entra pela sua boca. O que há de mais externo no ambiente não é o que você passa na pele, talvez vacinas, talvez possa comparar com algum excesso aí. Mas não é o que você passa na pele, não é o que você põe no dente, não é o que você passa no couro cabeludo, mas é com certeza a colocação de alimentos. Essa é a primeira barreira externa para dentro do organismo. Quando o intestino é impermeável, blindado, nós seguramos, podemos ter problemas gastrointestinais, mas isso fica blindado dentro do sistema. No máximo vira uma diarreia. Agora, há uma grande maioria das pessoas apresentam permeabilidade. Naquele momento do intestino delgado, ele é um pouco poroso. As tight junctions são as ligações que ligam as células do intestino. Quando o intestino distende, esgarçam e atravessam restos alimentares para fora da cavidade intestinal, para dentro da cavidade abdominal, fora do intestino. Agora o sistema imunológico está enlouquecido. Aí você está com rinite, sinusite, dermatite, coceiras, alergias, dores de cabeça, dores articulares. Está inflamado. E isso é uma base de doença, uma base de adoecimento para muitas coisas. Para doenças autoimunes, que não é o assunto de hoje, mas também para o TDAH e para o autismo. Por isso que é tão importante. Então, o intestino é o órgão com toda aquela característica que Tiali citou, de tamanho, importância e conexão com o cérebro. E quando comemos uma alimentação que nos inflama, é natural entender que as informações do intestino para o cérebro são as piores possíveis. E o comportamento de atitude e comportamento estarão comprometidos, estarão alterados. Não há como. E nas crianças a expressão é muito maior. Então é por isso que estamos falando tanto de intestino. E é aí que vem o que é de mais importante. É estarmos atentos às renúncias alimentares que devem ser feitas, né? Faz sentido isso, Thierry? Continua as renúncias que devem ser feitas. Pessoal, a live será salva. Tranquilo, vai estar salva. Continua. Sim, olha,
Em relação às renúncias, é muito importante a gente dizer que uma pessoa vai ser sempre diferente da outra. Eu vou falar agora, eu como médica e como paciente TDAH. Quando eu estou atendendo um paciente TDAH, eu falo para a família, vou tirar glúten e leite de vaca. Ah, doutora, mas eu não quero. Vai procurar um médico poliesculhambado que tem um monte na esquina por aí. O meu trabalho não funciona assim. Eu não tenho tempo para perder. Toma aqui seu dinheiro, vai com Deus. Por quê? Porque eu preciso tirar gatilhos importantes imunológicos que estão ali poliesculhambando esse intestino para eu pensar em diagnósticos mais finos e aprimorados. Então, como é que eu vou pensar numa encefalite autoimune se eu tenho a porcaria de um glúten ali abrindo o intestino, se eu tenho uma zonulina que está aumentando a permeabilidade intestinal, se eu tenho inibidores de tripsina e amilase, que são as ATIs, que são outras proteínas presentes no trigo, que vão estar inativando nossas enzimas pancreáticas, aumentando proteínas mal digeridas no delgado, facilitando o mimetismo molecular. Então, são várias questões importantes envolvidas no contexto imunológico que eu preciso tirar. Então, é muito mais fácil eu tirar o glúten, leite de vaca, soja, açúcar, corante, óleo vegetal, óleos vegetais, canola, essas porcaria toda. Depois, se a família quiser botar, problema dela, o filho é dela. Mas enquanto eu estou investigando, para eu poder pensar em erros inatos de metabolismo, para eu poder pensar em doença autoimune, para eu pensar numa encefalite, numa infecção, no distúrbio endócrino relacionado a tireoide, cortisol, outra coisa que é muito comum no TDAH. Então, essas questões, eu tenho que sistematizar a minha investigação em conduta, então eu tenho que deixar a minha base confortável para a minha investigação, que é retirar esses alimentos pró-inflamatórios. Você vai ficar sempre com aquela dúvida. Será que era ou não era? E nunca consegue avançar as hipóteses diagnósticas. Esse então, é o problema. Tiele, como as pessoas resistem a mudanças simples como na alimentação? É simples. É simples, uma das é coisas barato. mais simples, né? Uma das coisas mais fáceis de fazer, mas a resistência para isso é tão grande que eles flertam com a inflamação. Mas é assim, é um momento só que você conquista a confiança para tirarem, que eles nunca mais voltam. Exato. Ou melhor, na primeira volta, porque o que acontece é o seguinte, povo, a gente não está falando de alergia alimentar. Não, isso é outro problema, né? Os médicos não sabem a diferença. Isso. Se estivéssemos falando de alergia alimentar, essas dúvidas não estariam acontecendo, porque ninguém é louco para continuar se alimentando com algo que ele sabidamente sabe que é alérgico. Então eu ponho uma bique azul na minha boca. 2 segundos, 1 minuto, a minha boca está inchada, meus olhos vermelhos, minha glote. Eu tenho alergia a bique azul, não tenho mais dúvida, né? Só que isso é mediado por uma IgE. As sensibilidades, elas não têm manifestação imediata. Então você come teu glúten, come teu leite com prazer e curte ele. Não é agora, é sensibilidade, a manifestação é tardia. Amanhã ou depois, quando chegar no intestino, é que vai distender lá pelas 10 da manhã ou 4 horas da tarde, quando você não está comendo nada. E você não consegue fazer nenhuma conexão com o que você comeu. E por isso que você fica perdida nessa informação. E por isso que quando a tia pede para você tirar, você não acredita, você desconfia. Porque você fala, não é, eu como todo dia e não passo mal. Mas é por isso que passa mal. Só que não é alergia, é sensibilidade. Então esteja atento. Então só vão melhorar aqueles que aceitarem tirar. Só que na volta, daqui 1, 2 meses, melhorado, ainda desconfio da gente, sabe, Tiago? Aí eles voltam a comer o glúten ou o leite. Só que agora a manifestação é muito mais rápida. Sim. E é tão imediata que agora o indivíduo vai ter 2 situações. Ou ele vira ignorante, esquece, ou ele assume responsabilidade e definitivamente ressignifica a sua relação com os alimentos. Então não é demonização, gente. Não é. Eu adoro nutrição, adoro falar sobre o amor com relação às comidas, a comida de verdade. Eu sou o maior entusiasta. Mas é que há um nível de nutricionistas, tiktokers por aí, né? Os grandes estimuladores de margarina, óleos vegetais. Adoro. É uma turma de idiotas nonsense que fazem qualquer coisa para serem amados. Fazem parte dessa geração. Então, eu deixo você comer esse doce de leite, eu deixo você fazer tudo isso, você não precisa me amar, curtir. E aí, qualquer informação inteligente como essa, eles querem chamar de demonização ao alimento.
Ai, meu Deus, tomara a Deus que nenhuma criança com déficit de atenção ou autismo passe no consultório desses profissionais. O problema é assim, que a pessoa que se presta a pegar um artigo ou uma meta-análise, na maioria das vezes compradas e financiadas por indústria farmacêutica, indústria alimentícia, em especial a grande indústria do leite de vaca no mundo inteiro, e fazer um post, ou fazer até mesmo a própria porcaria do artigo, tem que ser muita cara de pau. Porque para você ler um artigo que te dá, assim, te dá o livre acesso para você tomar refrigerante, comer fast food e comer glúten, qual é a informação nutricional que tem no trigo? É quase que nenhuma, né? É o quê? É uma proteína com um bando de açúcar ali dentro. Então, assim, é muita perda de tempo para você ter que discutir internet para explicar para as pessoas que é um subalimento altamente pró-inflamatório, com diversas consequências diretas em trato gastrointestinal, sistema imunológico, endócrino, neurológico, cardíaco, hepático. E isso você melhora só retirando essa porcaria. Mas antes de a gente estar falando aqui em tirar glúten, só fiquem atentos que não dá para você agora, segunda-feira, tirar o glúten sem antes fazer o exame de doença celíaca. Porque senão acontece igual aconteceu comigo. Eu sou celíaca, provavelmente, mas eu não consigo fazer o exame porque eu não consigo reintroduzir o glúten. Igual o Baracate agora falou, que depois a reintrodução é muito difícil porque os sintomas são muito rápidos. Então, eu não consigo nem chegar perto de traços de glúten, que eu tenho enxaqueca, passo mal, brain fog, dor articular, fico passando mal. Então, façam os exames, procurem um médico, façam exames de doença celíaca, para vocês depois, né, não caírem na pegadinha, igual eu caí lá atrás quando eu tirei o glúten e eu não consegui depois fazer a reintrodução. Muito bom. Olha só, estão me perguntando sobre probiótico. Deixa eu explicar, querida. Vocês têm que parar com a ideia de achar que probiótico é curativo, que é band-aid, que é adesivo. Probiótico são sementes, né? E vou fazer uma metáfora do agronegócio. Não se põe semente boa em terra suja, né? Seu intestino está um caos, com diarreia, obstipado, gases, estufado. Aí você vai jogar probiótico. Primeiro, para a gente encerrar essa parte alimentar, de novo eu digo, não é demonização, é individualidade. Estamos falando de um grupo de pessoas que tem permeabilidade intestinal ou leaky gut, e para iniciar qualquer tipo de conversa, tratamento, andamento ou possível melhora, não há possibilidade alguma que não seja começando com a renúncia de glúten, de leite, de açúcar, soja e óleos vegetais. É inegociável e não discutimos mais esse assunto. A partir daí podemos evoluir. Ah, mas pega a fila, filha. Pega a senha, vai para o fim da fila, que quando eu tiver com paciência eu volto para tentar explicar de novo. Tá bom? Então, se você também não entendeu e gosta ou confia um pouco em nós, aceita, testa, experimenta. Eu não estou pedindo para você comer algo estranho. Eu estou pedindo para você deixar de comer algo que não vai te matar. Se entope de batata, come um monte de arroz, faz o show da mandioca, mas não come a farinha branca. Come tapioca o dia inteiro, mas não come farinha de glúten. É só isso que a gente está pedindo, tá bom? Ah, eu vou tirar o leite da vaca e vou me entupir de leite de vegetais. Tá maluca? Você não precisa de leite nenhum. Tira esse leite, sai disso da sua vida. É a partir disso teremos um intestino saudável, refinado, ajustado. Agora podemos começar a discutir a conversa sobre a evolução, sobre suplementos e outras ações sobre o espectro autista e déficit de atenção, e também os probióticos somente agora. Tá bom, povo? Outra dúvida aí, relação com Hashimoto e TDAH. Não é que as duas doenças têm uma relação, é que as duas doenças têm como relação a sua causa, que é a permeabilidade intestinal que estamos falando. Como eu disse agora há pouco, não é Hashimoto, é artrite. Todas as doenças autoimunes estão associadas à permeabilidade intestinal. Então, o glúten pode ser a porta desencadeadora de entrada das doenças autoimunes, como também é do nosso assunto de hoje, o TDAH. TDAH, eu sempre troco. Também. Eu sempre troco. Também. E eu tenho Hashimoto também. Então, porque faz parte, né? E outro dia, conversando com o reumato, Baracate, você tem que parar com isso, porque doença autoimune não tem causa. Eu falei, nossa, explica para uma paciente que tem 3 doenças autoimunes, que foi por acaso que ela pegou 3 doenças autoimunes, né? Então, é por acaso. Ah, por acaso, também é por acaso, mães
com permeabilidade intestinal terem crianças com déficit com autismo? Não, não é não. Tá muito associado, mas aí é vespeiro, tá? O povo aqui vai chegar, vai começar Não, a mas atacar. esse é o ponto, amor. Porque se toda mulher aqui tem Hashimoto, sabe que tem problema de doença autoimune e sabe que tem que parar o glúten, não come, esse engravida, inflamando o seu intestino na gestação, desculpa falar isso, porque possivelmente foi o que aconteceu com você, não foi? Certeza, Então, foi mas isso que você não, aconteceu comigo. você não vai chorar Claro aqui que com não. isso, né? Eu vou Então, e arregaçar você a manga também, pra fulana, tem que acreditar no que eu estou dizendo. Nesses dias não, hoje, um casal de personal que eu adoro, eles são divertidíssimos. O filho tem uma hiperatividade enorme, teve muita dificuldade em muitas escolas, ela encontrou o melhor lugar do mundo para eles, estão super felizes. Mas ela culpava o marido o tempo todo da doença, do problema do filho, dizendo que a causa era o pai. Até ela saber essa semana que é ela quem tem permeabilidade, déficit de atenção. E é tão engraçado isso, porque a pessoa, no caso da família, há muito desentendimento por causa disso. Sim. Então, o que eu quero aqui com isso hoje? Se a gente sabe que para tratar, começar, tem que arrumar o intestino, e para isso, antes de colocar probiótico ou tinturas, espinheira santa, guaçatonga, qualquer coisa que queira usar, antes disso é importante renunciar, para toda mamãe ou mulher que tem alguma doença autoimune ou tem dermatite, rosáceas, Hashimoto, vai engravidar, a gente suplica para você que pelo menos nesses 9 meses faça uma dieta não inflamatória, porque você vai minimizar muito a chance do seu filho vir com alguma... Oi? Transtorno do neurodesenvolvimento. Exatamente, porque o neurodesenvolvimento da criança começa na gestação, dentro do útero da mamãe. Essa conexão cérebro-intestinos que estamos falando também está acontecendo dentro do útero da mamãe. Exatamente. E alguns disruptores, plásticos, substâncias tóxicas costumam atravessar a barreira hematoplacentária e atingir os nossos bebês. É por isso que os homens mais jovens cada vez mais têm menos testosterona. São mães inflamadas com plástico aquecido, plástico congelado, bisfenol, né, cheio de estrogênios contaminado no ambiente, contaminando o seu bebê na gestação. Não seria diferente uma mãe com déficit de atenção, ou Hashimoto, ou uma doença autoimune, continuar se inflamando na alimentação durante a gestação. Conta pra gente um pouco disso. Eu estou certo com essa minha preocupação e essa dica? Total. E por quê, Tiele? Total certo. Se você que está aí, ó, por aí ainda duvida disso, eu te convido, depois que acabar essa live, você vai lá no PubMed, escreve M de mamãe e de igreja, A de amor. Quer dizer, ativação imunológica materna em inglês. E vê os artigos, as centenas, milhares de artigos que já tem falando da influência da ativação imunológica materna no neurodesenvolvimento. Pois bem, quando a gente está ali, a criança está se formando, e isso eu acho muito interessante, que o povo adora falar que é tudo genético. O genético começa na barriga, e a barriga, de onde que vem esse genético? Vem do óvulo da mãe e Do vem que é do espermatozoide. genético, um dia foi epigenético. É isso que eu queria falar, exatamente. Ser gravado como genoma, houve uma vida comportamental dessa maneira para que a gente pudesse gravar no genoma as marcas. O grande problema que a gente tem também, Baracate, é que isso é transgeracional. Uma mulher, quando ela engravida, principalmente, uma engravida, né? Aquele bebê, pelo menos metade daquele bebê já teve na barriga da avó. Porque a menina, né? Os antepassados já têm 2 gerações, gente. É, isso. Imagina os transtornos que essa avó já sofreu, que esse óvulo envelhecido, cheio de toxina, vai ali se desenvolver como? Então, o genético está envolvido nessa questão transgeracional e do quanto que essa pessoa entrou em contato com toxinas, com o próprio BPA, que você falou, já foi encontrado plástico no cordão umbilical. Então, a diminuição de vitaminas importantes, como vitamina D, o ferro, anemia ferropriva. Quantas mulheres estão aí com anemia durante a gestação inteira e aí a médico de obstetra vai lá e faz o quê? Sulfato ferroso. Para quê? Para o cocô da grávida ser peto. Não vai nada. Ela vai dizer, não, tem que tomar ferro na veia. Vai lá para
não sabe nem a combinação de qual que é o melhor ferro para se fazer com vitamina C, com zinco, com ferro, com Não, e o outros pior de vitaminas tudo, complexos. são essas pessoas com intestino inflamado, permeabilidade, comendo carne, tomando ferro e não absorvendo. Não. E ninguém entendendo por quê. Cocô Enquanto preto. estiver inflamado, a pessoa come carne e não tem B12, Tier. Ainda tem. A pessoa come carne e tem homocisteína elevada. Aí você fala, você come carne como? Você está inflamado, você não absorve nada. Nada. Porque eu costumo dizer que o homem não é o que come. O homem é aquilo que absorve. Né? A gente tem que evoluir aquela frase. Absorve e assimila, né? Porque dentro do transtorno do espectro autista e também no TDAH, existem vários erros, SNPs, variantes genéticas, como a própria relacionada ao folato, como a MTHFR, como a MTRR, CBS, SWOX, que são genes, né, de enzimas que são importantíssimas, são enzimas que participam desse trio da metilação. Esses genes, eles começam a trabalhar um pouquinho, entre aspas, tá, gente? Mais devagar, e eu começo a acumular substâncias. Por exemplo, o ciclo do folato, ele é importante para a formação de dopamina. Se eu não tenho SAM, essa adenosilmetionina, que está na reciclagem de homocisteína, eu posso ter uma deficiência também de serotonina, que está envolvida no déficit também de dopamina, na conversão de tirosina em dopamina e norepinefrina, que são os neurotransmissores importantíssimos no Olha só, córtex gente. para Olha o que ela está falando, hein? É. O TDAH, em geral, é diagnosticado como alguém com déficit de dopamina. Sim. Né? E A pessoa não tem dopamina, aquele assunto não provoca dopamina, não sente interesse, ele começa a ficar disperso. Então ele está toda hora procurando várias coisas para ver quando a dopamina desperta, certo? Sim. E aí, ao invés de arrumarmos o intestino, desinflamarmos o intestino, ajustarmos a suplementação que sempre tem que fazer, ajustar os ciclos de formação da dopamina, vem um profissional especialista em neurologista, psiquiatra, e dá o quê? Estimulante. Estimulante, dá droga. Qual é a droga que você mais gosta, que você adora falar dela? É o Vyvanse e o metilfenidato ritalina. Aí a risperidona, que você tanto reclama. A risperidona é mais utilizada para o autismo. Risperidona também. não é que eu tenho Mas é a raiva. mesma coisa, a gente está estendendo o assunto para o autismo quando a gente ainda está falando de forma generalista em intestino e saúde. Mas eles estão fazendo isso também, Tabaracate. Sabe o que os médicos estão fazendo agora, essas porcaria? Eles estão dando um remédio para dormir e um remédio para acordar. Então, de noite toma risperidona e de dia toma ritalina. Já que o TDAH é a principal comorbidade no autismo, então eles já é neurodesenvolvimento mesmo, toma aí uma risperidona. Olha a porcaria. É isso que está acontecendo. É desesperador, né? Não é Imagina desesperador? uma criança TDAH que não dorme porque ela tem refluxo por conta de uma alergia, sensibilidade e intolerância alimentar. Aí, para esse refluxo, em última instância, ela está tomando risperidona. Olha só que lindo. Tomando risperidona para alergia alimentar. Em última instância, isso que está acontecendo. Então, hoje, a medicalização, principalmente em crianças, ela deve sim ser combatida. Quem não gostar, não gostou, problema, né? Os meus pacientes em crianças, eu sou completamente contra o uso dessas medicações. Ah, mas existem casos para usar Ritalina. Para quê? Para a criança prestar mais atenção que na galinha pintadinha, na patrulha canina, não tem justificativa para uma criança usar Ritalina antes dos 12 anos, pelo menos. Às vezes é muito mais uma cobrança familiar que aquela criança renda na escola. Desculpa, isso. tá, gente? Muita gente vai gostar do que eu vou falar aqui, não, tá? Mas também tô cagando. Então, não quer, é mais uma cobrança daquela família que aquela criança atenda as expectativas escolares. É uma satisfação aos familiares. Exatamente. As mães, então, os outros colegas da escola. É algo que eu vou dar para ele para eu não me sentir atrás. Sim. Porque isso incomoda mais os pais do que o filho. Exatamente. Isso é muito importante, a bronca que a Tiele está dando. Fique à vontade, amor. Eu sou conhecido pelas broncas que eu dou. Eu também. Eu não entendo mais também, o nosso público já está habituado. O nosso público já está habituado. Desculpa aos estranhos. Então, assim, para criança, o que eu vejo de absurdo hoje em dia é já entrar com a medicação sem tentar exercício físico, sem tentar fazer com que a criança durma melhor. Por que exercício físico? Por quê? O exercício físico, assim, de uma forma mais leiga possível, a primeira resposta é que deixa a criança cansada.
Ela vai ficar cansada e vai dormir melhor. A gente, quando a gente faz exercício, a gente não se sente mais assim, relaxado, o corpo vai chegar na cama, ai que delícia, dorme deitar e melhor. dormir. Exato. Dorme melhor. O exercício, a grande função do exercício físico, claro que tem outras, né? Insulina, diminuição de inflamação, melhora da detoxicação, tudo mais. Mas se a gente parar para pensar, o primeiro efeito é o sono. A criança TDAH tem que dormir. É o primeiro objetivo. Eu tenho que dormir. Então, dentro dessa questão do sono, eu preciso entrar nas principais questões que envolvem o sono. Então, e dentro delas está a alergia, sensibilidade, intolerância alimentar e outras questões. Olha só, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Eu vou mudar aqui a minha câmera, não sei nem aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui meu quadro? Olha o sono aqui, ó. Alergias, parasita, refluxo, anemia, hipóxia, epilepsia, síndrome das pernas inquietas. Tudo isso aqui pode influenciar no sono. Então, eu não posso, antes de passar uma medicação para uma criança, não considerar todos esses tópicos aqui. Porque senão, em último, eu vou estar passando medicação para a origem errada. Essa que é a grande questão que a gente tem hoje. Olha, isso não é uma coincidência. Isso aqui é meu livro. Olha que lindo! O nome dele é Pilares para uma Vida Saudável. O primeiro pilar é alimentação e intestino. O segundo, exercício físico. O terceiro é qualidade do sono e gerenciamento do estresse. E o quarto é o equilíbrio corpo, mente e espírito. Então, assim, de maneiras diferentes... De maneiras diferentes... É um dos sinais e sintomas de TDAH, tá? Oi, amor? Já peço perdão, eu te interrompo muito. Manifeste-te à vontade. Meditação, Baracate. Eu achava que eu nunca ia conseguir meditar porque a minha cabeça tem 50 vozes falando ao mesmo tempo, né? Então eu falei assim, como é que eu vou meditar e ficar sem pensar numa coisa? Depois de mais de um ano meditando. Isso! Porque o que eu ouço, eu nunca vou conseguir. Aí eu falo, você sabe andar de bicicleta? Sei. Então, se você tiver vontade de meditar, como tinha quando eu quis aprender a andar de bicicleta, você vai meditar. Porque é difícil andar de bicicleta. Só aprende quem quer muito. Só que, normalmente, o déficit de atenção ele quer fugir dessa missão que é dolorosa. Tanto que é o corpo, mente e espírito, que uma das profissionais que mais atua com ansiedade e TDAH aqui na clínica é a minha irmã, que é uma terapeuta holística, que trabalha com meditação, respiração, ground, técnicas de presença e constelação familiar. E as técnicas de presença é o que há de mais importante, porque as pessoas estão muito tempo fora do momento presente, né? E espalhando a atenção em vários lugares. Quando definitivamente a pessoa consegue estar presente, ela fica mais feliz. E aí precisa de um foco para estar mais... Por isso que quem tem déficit de atenção, normalmente na musculação não é feliz. Eu não faço. Perde o foco. Senta numa bicicleta, em 2, 3 minutos, os pensamentos estão voando. Agora, se você experimentar pedalar ou correr na rua, a exigência do medo, risco, coordenação e movimentação vai exigir de você presença. Na hora que você tomar uma buzinada, o teu cérebro fala assim, esteja presente. Agora, você não está mais em lugar nenhum que não seja o agora. E se você permitir 15 minutos correndo, vocês, ansiosos, déficit de atenção, se tornam os melhores corredores. Nunca mais querem parar de fazer, porque vocês encontram na corrida um ritmo até de meditação. E aí faz de vocês grandes. Por isso que eu sugiro, ou vai fazer um treino de circuito, ou vai fazer um crossfit por causa da exigência de atenção e exercícios diferentes, ou vai para o outdoor, vai jogar tênis, beach tênis, corrida e pedal. Normalmente, ambientes indoor não ajudam muito aquela pessoa que não consegue se manter concentrada, só se ela gostar muito de musculação. Eu só fiz medicina porque eu nadava. Eu nadava desde... Minha mãe me botou na natação, eu tinha 6 mesezinhos. Então, eu nadava muito, eu cheguei a competir, né? Sou baixinha, mas parei, né? Meu grande ídolo, Gustavo Borges. Mas eu amava nadar, então eu só consegui fazer medicina, acho que por conta disso. Porque se não fosse isso, eu me entupia de glúten, leite, né? Já era fosse um exercício equilibrando, né? Equilibrando o pilar. Se não fosse um exercício equilibrando um dos pilares, que os outros estavam desajustados. Com certeza. Estratégias nutricionais a gente falou.
A gente falou dos alimentos que retira, né? Então as pessoas, ai, doutor, mas eu fiquei confuso. A gente acabou de falar. Comida de verdade, bicho e planta, descasca mais, desembrulha menos, evita esses alimentos que já falamos. Mas vamos sugerir alguns alimentos? Fonte Sim, olha, de ômega 3. Vamos peixe, oferecer alimentos como fonte de ômega 3, fonte de complexo B, fonte de zinco e ferro. sim, com certeza. Olha, peixes que tem gordura, além da gordura, tem carnitina, que é um suplemento importantíssimo Para para a mitocôndria atenção, e para mitocôndria. mitocôndria, para energia. A disfunção mitocondrial, ela é um problema associado à doença inflamatória, né, crônica, no TDAH de uma forma tanto mitocondrial quanto de retículo endoplasmático rugoso pelo acúmulo de glutamato no cérebro. Então, essas duas disfunções, tanto de retículo quanto de mitocôndria, ela pode ser ajustada pela suplementação e também pela alimentação, onde peixe, óleos não, né? Oleaginosas, como nozes, né? Castanhas, que eu como Ovos. bastante também. Ovos, que é rico em ferro, albumina, que são proteínas super importantes. Então, alimentos mais integrais, arroz integral, né? Mais vegetais, são ricos de vegetais escuros, que Verdes são ricos escuros. em complexo B. Então, isso tudo vai Zinco, acabar o ajudando. zinco presente nos verdes escuros, nas nozes. Sim, a Mas eu vou disfunção dizer uma sensorial. coisa, gente. Mineral, magnésio e ômega 3, Isso a aí não fonte adianta muito, não. é Tem que suplementação. suplementar. Todo Não adianta. mundo, nesse ambiente que estamos comentando aqui, precisa de um bom ômega 3. Um bom ômega 3 e uma boa quantidade de magnésio. Sim, Não fique esperando eles na alimentação. Eles merecem uma suplementação. sim. Kelly, como suplementar? Apoio do sono. Ah, eu tenho uma coisa linda que eu li esses dias. Veja se você conhece isso. Viver o autismo ou TDAH me ensinou o verdadeiro significado de comunidade e gratidão. Não somos privilegiados ou desprivilegiados. Somos um tecido único de experiências e emoções que define nossa essência. É uma vida que redefine o que são prioridades. Aqui, até a menor centelha de felicidade é um farol de esperança, iluminando a escuridão em nossos dias mais difíceis. Sim. É um mundo onde entendemos as lágrimas uns dos outros, mas também sabemos como transformá-las em sorrisos. Eu celebro cada nuance, cada peculiaridade e cada desafio superado. E é por isso que a neurodiversidade não é só uma palavra para mim, é uma celebração diária da vida em todas as suas Nuances, nos seus espectros e cores coloridas. Esse texto é da própria Thiele, gente. Quem começou na live entende o propósito dela. É uma menina com déficit de atenção, que sem informação viveu inflamada, gerou um filho com TEA, e a partir daí um raio bateu na cabeça, porque mães são seres diferentes no planeta inteiro. Vamos mesmo. A mesma mulher, quando é mãe, é outro ser. E aí veio toda uma magia em busca de informação e conhecimento para, possivelmente, depois de um período de revolta ou de reclamação, talvez, Sim, ter encontrado na sua busca tanto motivo para ser grata. Tiago, quando eu li isso hoje, foi hoje, né? Foi agora há pouco. Cara, é que poucas pessoas se atentam a um texto ou às palavras quando elas não entendem a história da pessoa, sabe? Mas ler isso é uma luz para toda mãe que está aqui com a gente agora, que está com uma criança sofrendo ou com medo. Porque o maior medo das mães é a insegurança de que o seu filho não vai ter uma boa vida, Sim. Não vai ser feliz, não vai ser capaz. Né? E aqui nesse seu texto, depois de toda a experiência vivida, né, a expressão da gratidão em cada detalhe das suas palavras deve ser para você, para mim foi emocionante, para você está claramente emocionante, mas eu queria impactar todas as mães que estão aqui nos ouvindo, dando uma luz de esperança e entendimento e conhecimento para vocês, depois de pararem de reclamar e se vitimizar,
porque você não vai mudar, não vai evoluir nada enquanto estiver nessa frequência. E quando você aceitar e reconhecer e assumir responsabilidades e não culpa, porque eu não estou dizendo, quando eu falei agora sobre uma mãe inflamada ter um filho adoecido, não é para gerar culpa. Já foi. Chega disso. Mas é para a nova mãe que vai ficar grávida. Nós não podemos deixar de falar disso, para que a próxima mãe se proteja. Mas para todas que já estão vivendo a mesma história de Thierry, entender que há como encontrar um caminho através do equilíbrio da alimentação, do sono, da individualidade, da suplementação, que a gente vai terminar falando dela, encontrar equilíbrio, amor, paz e uma vida plena, você e sua família. Thierry, eu adoro conversar com as pessoas com propósito. E eu encontro sucesso em todas que têm propósito, porque é aquilo que faz a gente acordar todo dia para repetir a mesma coisa que a gente fala. Eu vejo pessoas que falam, doutor, você ainda fala as mesmas coisas há 20 anos para todo mundo. Que paciência, isso não é paciência. Isso é propósito. Isso é missão. Né? A gente está aqui para isso. Eu sofri uma vida inteira com meu pai morrendo de diabetes, tomando todas as medicações que os melhores endocrinologistas do maior hospital de São Paulo, ele nunca faltou com nada. E ele morreu na cara de todo mundo, assim como a minha mãe. Então, essa medicina medicamentosa nunca cuidou de ninguém. Isso é uma farsa. Isso se chama indústria da doença. Né? Está esperando você adoecer para enriquecer o ambiente da indústria farmacêutica e hospitalar. Você controla a sua vida com as suas escolhas. Dormir bem ou não dormir, se alimentar bem ou não se alimentar, se exercitar ou ser sedentário, escolher aprender a meditar ou não. Esse é o caminho. Conta um pouquinho para nós dessa emoção sua, por favor, Thierry. Eu vou chorar, hein? Ah, chora. Então, eu fiquei com raiva, assim, sabe? Então, você, mãe que tá aí, tá com o seu filho, tem diagnóstico, tanto de autismo ou de TDAH. Eu tirei, assim, uns 2, 3 dias, no máximo 4. Fiquei com raiva, fiquei chateada, fiquei chorando. Mas quando acabou, eu levantei as mangas e falei que nada, vou ficar chorando aqui não. Porque se eu ficar, o meu filho vai piorar. Meu filho era muito grave, Baracate. Meu filho se machucava, meu filho não falava, meu filho batia a cabeça no chão, ele se mordia, ele não falava. Até os 4 anos ele não subia escada, ele não pulava, não desfraldava. E foi muito difícil ver o seu filho, né, que você gerou ali na sua barriga, tendo... Infelizmente, a gente acaba fazendo isso, é normal do ser humano, tendo vários projetos para o futuro, mais para mim do que para ele, né? Sobre a vida dele, e ver que aquilo deveria ser redirecionado. Hoje eu posso falar para você do fundo do meu coração, eu sou grata demais pelo meu filho ser autista. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso não, tá? Eu sei que para você que está aí sofrendo, eu entendo, te acolho, te abraço, que está chateada, que tem raiva do diagnóstico. Tem gente que critica quem tem raiva do diagnóstico, eu não critico, porque eu não entendo que a pessoa está passando. É uma fase. É uma fase. Calma, vai passar, sabe? E então, assim, foi muito difícil. Eu falo para você que, assim como esse texto que eu escrevi, os dias não são fáceis, sabe? É por isso que eu falo, o dia que ele come uma comida todo dia sozinho, o dia que ele toma um banho sozinho, o dia que ele bota os sapatos sozinho. E isso traz para mim uma prioridade de vida muito maior do que se eu chegar numa escola e falar: seu filho é o primeiro da classe, o seu filho é o primeiro da escola. Eu estou mais preocupada em que tipo de pessoa e ser humano ele vai ser. O dia que eu morrer, porque a mãe de autista perde o direito de morrer no dia que vem o diagnóstico. Você pensa assim, se eu morrer, quem vai cuidar? Quem que vai cuidar? Né? Então, eu e o pai, acabou. Então, a gente se mudou aqui para os Estados Unidos, a gente mora aqui. Aqui a gente tem todo um suporte do governo e tal. Meu filho aqui estuda nas melhores escolas públicas, aqui a escola pública é muito boa. E eu tô vendo ele desenvolver. Meu filho hoje fala 2 línguas. Ele escreve em inglês, fala inglês. Que lindo. Aprendeu a ler sozinho em português. Sozinho, foi eu que ensinei não, tá? E inglês foi eu que ajudei ele, com os livrinhos e tudo mais, sabe? Então, ele fala 2 línguas. Ele é autista ainda, mas ele é um autista que dorme. Ele é um autista que está incluso em sociedade. Ele é um autista, um TDAH ainda,
que não usa medicamento, que vai para a escola, que está aprendendo, que está evoluindo, que vai ser um adulto responsável por ele mesmo, sabe? Acho que esse é o maior sonho de toda mãe neuroatípica, é que o seu filho seja independente, que a gente consiga entregar ele para a sociedade. Autonomia física e mental completa. Exatamente. Então, assim, é muito difícil. Eu sei que dá medo, mas eu tô nessa vida, já tem mais aí, já fazem 8 anos, eu já vi várias histórias, eu não tenho casos de não sucesso. Os meus casos são de sucesso. Os meus casos dos meus alunos, médicos, neuropediatras, eu tenho alunos do mundo inteiro, são de sucesso. Porque a gente trata o ser humano, a gente não trata o sintoma. Então, meu filho, ele tinha uma síndrome de insuficiência adrenal que não foi identificada pela porcaria da neuropediatra, a melhor neuropediatra da porcaria do Rio de Janeiro, que quis sugerir passar risperidona para ele. Ele tinha uma insuficiência adrenal, o cortisol dele no sangue estava em 1. Não ter energia para levantar de jeito nenhum. Testosterona ele não tinha. Ele não tinha, ele tinha um baixo tônus no corpo inteiro, que ele não conseguia nem musculatura para falar. Olha só, uma criança, para estar com uma insuficiência adrenal, ela não nasceu com esse problema. Ela provavelmente desequilibrou, exauriu a suprarrenal de tanto estresse, liberou tanto cortisol, que depois a adrenal entrou em exaustão. Sim. E aí a pessoa fica letárgica, não tem energia. Se fosse um adulto, estaria totalmente letárgico. Tem muitos profissionais do burnout, que nada mais é do que uma semelhança disso, são dispensados do seu trabalho. E uma criança vivendo isso, sendo medicada com risperidona. Cátia, eu falo para você que eu não tenho nenhum paciente que não tenha nenhum tipo de distúrbio endócrino relacionado a adrenal e tireoide. Todos os meus pacientes autistas e TDAHs têm algum comprometimento por conta de nível metabólico. Claro, está todo inflamado, está todo poliesculhambado, o organismo. Então, todos os meus pacientes têm algum tipo. Ou está com cortisol alto, ou está com cortisol baixo, ou já está respingando na tireoide, sabe? Seja por contaminação de alumínio, porque existe contaminação de chumbo. Conexão tireoide, pâncreas, adrenal. Essa tríade. Sim. Essa tríade que a medicina convencional desconhece. Então, ele ficou muito mal, sabe? Então, hoje, graças a Deus, depois de todo o tratamento relacionado a isso, hoje ele está ótimo. Hoje ele não precisa usar mais, né, os suplementos, os hormônios que ele precisou utilizar na época. Ele teve o diagnóstico dele. Ele é autista, mas ele tinha um outro diagnóstico acessório que a gente chama de comorbidade. E essa comorbidade influenciava no sinal e sintoma aparente do autismo. Então, o bater da cabeça dele não era do autismo. Era uma dor de cabeça, era um cansaço, era uma dor sensorial. Ele não sabia expressar ou comunicar tudo isso. Exatamente. E aí, ajustando o sono, ajustando a adrenal, desinflamando o intestino, menos mensagens negativas para o cérebro. Deus te abençoou, abençoou seu filho e abençoou todas as pessoas que estão próximas a você com o seu propósito. O TDAH tem cura? Não. Tem tratamento? Sim. Então, agora vamos explicar melhor para as pessoas. Como assim? Tem tratamento e não tem cura? Então, é a mesma coisa do autismo. Tanto o TDAH quanto o autismo são transtornos neurobiológicos relacionados à genética e epigenética. Então, eu não tenho como curar uma pessoa autista. Mas, se ela tiver sinais e sintomas autísticos, eu faço todo esse mapeamento de tratamento e investigação. O sintoma some, aquilo que eu vi anteriormente não era autismo. A gente chama de autismo-like. São sinais e sintomas semelhantes. A mesma coisa com TDAH, principalmente pós-Covid, tem muitas pessoas, né, com disfunção mitocondrial, com brain fog, com perda de memória. Tudo. Não dorme mal, tá dorme depressa, a testosterona caiu por causa do cortisol, desequilibraram, e aí começaram, eu também tenho. Falei, calma, você se formou em direito. Outro dia o paciente falou, eu tenho. Eu falei, não, você não tem, você é juiz. Ela, como assim? Você se formou até juiz, sem nunca ter nenhum distúrbio. Você está agora, assim. Então, você não desenvolveu. É outra coisa. Vamos arrumar o teu sono, tuas coisas, que você vai voltar. Senão você não teria feito tantos concursos com facilidade. Como você... Tem hoje muito adulto que fala, eu tenho. Falou, peraí, qual é o teu histórico? Eu sempre fui mal na escola a partir de... Opa, pode ser. Não, eu me formei em medicina, sou pós-graduado nisso.
fiz aquilo, fiz... Não, possivelmente você não tem nada. Você deve estar com alguma outra coisa e está confundindo. Pode sim. É. Essa, inclusive, é uma das principais características. Para o TDAH surgir, os sinais e sintomas, eles têm que estar ali antes dos 12 anos de idade. Então, o ideal, quando vai ser investigação no adulto, principalmente, a gente usa um questionário chamado DIVA, é um dos principais questionários DIVA 5.0, em que ele o ideal é que uma pessoa que conheceu aquele adulto, né, na infância vá junto, para poder dizer, olha, na infância ele já era assim, sabe? E agora piorou. Então, pode ter perdido o diagnóstico na primeira infância, e aí na adolescência e na vida adulta, após comorbidades não tratadas também, piorar os sinais e sintomas que já estavam lá atrás. Então, não tem como curar o TDAH. Eu posso melhorar e muito. Eu, por exemplo, continuo TDAH. Olha o que a Kelly está falando. Não tem cura. Mas eu ajustei a alimentação, tiramos alimentos inflamatórios, melhorei o intestino, melhoramos a conexão cérebro-intestino, ajustamos o sono, estamos usando tudo isso, fizemos as reposições de B12, B9, metilfolato, zinco. Tá tudo legal, não tá? Tá. É só continuar. Né? Porque você não curou. Não fica achando que agora, depois de um ano, você já está liberado para parar a suplementação e para voltar a comer errado. Então, por isso que não tem cura. Porque se tivesse cura, você poderia voltar a fazer errado. Como não tem cura, mas tem tratamento, o tratamento é contínuo. É disciplina contínua. E é aí que eu digo, repito algo que a Tiele disse, que ela é grata hoje a tudo, porque eu vou te dizer, se você entender sem vitimismo que você precisa ser saudável para viver melhor, então esses problemas te forçaram a ser uma pessoa mais saudável. Então isso é um privilégio. Né? Uma pessoa que tem um problema com alguns alimentos ruins, ter que, por causa disso, mudar sua vida para se tornar alguém mais saudável. Então a dor trouxe uma oportunidade de ser uma pessoa que tem o intestino melhor do mundo, o sono melhor do mundo, porque você está atento a algo que não estaria se não fosse a doença, ou uma dor, ou um déficit de atenção, ou uma doença autoimune. Então transforme esse problema, trocando o seu olhar e as expectativas e as perspectivas do seu olhar, como em vez de uma dor ou vitimismo, como uma oportunidade de se transformar numa pessoa melhor e mais saudável e impactar outras pessoas perto de você, especialmente na sua casa. Sim. Muito bom. Então não tem cura, mas tem tratamento por toda a vida. Né? Não fiquem fazendo as coisas por 2 semanas, um mês, melhorou e já está liberado. Isso aí é nonsense, né? Eu tomo em torno de uns 50 a 60 comprimidos por dia, cápsulas, né, de suplementação. Ah, bem, é o meu mundo. Todos os dias eu estou mostrando. Me conta uma coisa, vamos dar uma dica básica de suplementação. Se eu pudesse dar uma dica básica, eu trouxe até aqui 3 tipos de crócus sativos, que é o açafrão, ó. O açafrão hoje é o que eu consegui substituir. Então, tenho esse e Você sabe que eu soube disso por uma paciente, né? Eu estava aqui, ela, eu estou usando Crocs. Falei, o que é isso? Falei, como que é isso? É sua amiga Tiele que ela está passando. Falei, eu não vi nada disso. Aí eu tive que ir lá aprender o que é, porque para mim é... E eu adoro aprender, diferente de todo mundo, ou da grande maioria, adoro descobrir que nem tudo sei, né? Para que a gente fique sempre mais humilde. E fui atrás desse seu Crocs. Conta pra gente. Adorei que você começou com ele. Então, Crocus sativos, se eu pudesse escolher um suplemento, eu escolheria o Crocus sativos para o TDAH. Por quê? Porque existem, inclusive, meta-análises já mostrando a associação das melhoras dos sinais e sintomas do Crocus comparado ao uso de Ritalina. Então, o que eles fizeram primeiro? Eles primeiro pegaram a Ritalina, um grupo, né? No primeiro estudo, eles pegaram um grupo com Ritalina e o outro grupo com Ritalina e Crocus. Aí viram que o grupo com Ritalina e Crocus foi bem melhor do que o grupo só de Ritalina. Aí no outro estudo, eles compararam Ritalina com Crocus. E o resultado foi semelhante. Então sempre foi o Crocus. O Crocus e a Ritalina é meta-análise, não estou falando de... Olha que barato isso, cara. O mesmo nível de resultado numa meta-análise. Sim, uma meta-análise. Então, uma não, tem, acho que se não me engano tem 2 já. Então, o Crocus sativos, ele age bem ali na dopamina, também na via da serotonina. Ele tem uma ação anti-inflamatória, ansiolítica, tanto que ele é utilizado, inclusive, para grávidas.
antes de ir para o parto, né? Para diminuir a sensação de dor, para diminuir a ansiedade. Tem alguns estudos mostrando também o uso de crócolis sativos antes. Então, ele é utilizado também para controle de peso, ele é utilizado também para depressão. Então, existem várias aplicabilidades. Então, eu uso crócolis sativos hoje, entre aspas, tá, gente? Não é só crócolis sativos, não. São milhões de suplementinhos aqui, tá? Em substituição ao Vyvanse, que foi um medicamento, que é uma anfetamina, derivado de anfetamina, que o meu médico aqui dos Estados Unidos passou para mim, mas eu não tomo. Eu deixo ele ali guardadinho, que se eu precisar, igual eu fiquei toda esculhambada da outra vez, eu tive que tomar, ele tá ali para eu tomar. Mas eu não uso medicação hoje, eu uso crócolis sativos, e uma grande coisa também que me ajudou muito foi o meu estudo epigenético. Quando a gente estava, né, eu estava vindo aqui para os Estados Unidos para poder fazer aqui a aplicação do Green Card e tudo mais, eu tive que fazer vários exames, e um dos exames que eu fiz foi o exame epigenético. Eu descobri nesse exame, além dos genes que eu passei para o meu filho, para o TDAH, né, coitadinho do bichinho, eu descobri que eu tenho uma deficiência numa enzima que é a MCAD. A MCAD, ela está envolvida na beta-oxidação de ácido graxo. Então, quando eu tentava fazer jejum intermitente, eu quase morria e não entendia por quê. Né? Então, eu não consigo processar o ácido graxo em cetose. Então, a carnitina, ela entrou também para mim como um aporte ao jejum, porque o jejum me melhora. Só que eu ficava com sintoma de baixa energia. Eu conseguia focar mais, mas eu, mesmo assim, por conta, né, da cetona, da alimentação neurológica e tudo mais, dos neurônios. Ô, Tiele, checa se não é hipotensão do jejum. Às vezes abaixa a pressão e aí dá uma fadiga. Pode ser que você, como mocinha, seja hipotensa. O sal, minerais, eletrólitos de água, ótimo. Eu uso sais de Utah, que tá lá na mesa, lá, nem trouxe esse, não sabia que você ia falar dele, mas tá lá, é um potão. Tem outro aqui? Não, eu tenho estoque aqui do lado também, depois eu te mostro. Então, os sais de Utah também foram outra coisa, porque eu também tenho problemas de cortisol, tanto que eu tenho que usar um suporte de adrenal, cadê ele? Que são os adaptógenos? Ashwagandha, o que é? Esse daqui é de adrenal. Esse aqui é córtex de adrenal mesmo de boi. Então, tá. Você tem nos Estados Unidos isso, é legal. Tem. A gente não tem, por exemplo. A gente está na pré-história aqui na Anvisa. Aqui os sais de Utah, ó. Esses são esses sais que eu utilizo, ó. Trace Minerals. Mas olha só, Tiele, a maior parte das mães que estão por aqui conosco, né, os profissionais de saúde já entendem, mas as mães estão perdidas, elas não têm acesso. Eu vejo elas pedindo nutricionista aqui em Rio de Janeiro, nutricionista não sei aonde. E as mães dessas crianças se tornam verdadeiros profissionais de saúde, você sabe, né? Então, o que a gente gostaria que elas pesquisassem nos seus filhos para elas forçarem os médicos, os pediatras, os profissionais que estão perto dela? Ferro, zinco, B12, B9. B12, B9, B6 também é super importante. Os níveis de homocisteína, o nível de TNF-alfa, o nível de calprotectina para eu diferenciar a inflamação intestinal. Calprotectina é um teste de fezes, viu, mãe? Isso. Você tem que pedir para o pediatra fazer um teste de cocô com calprotectina. Sim. Isso vai te gerar muita informação. Muita. Que mais? Eu preciso investigar dentro desse exame de cocô, se for possível ainda, fazer um coprológico funcional para eu identificar se o intestino não está conseguindo digerir os alimentos adequadamente. Então, se não tiver, isso, eu dou enzima digestiva, que eu uso também. Enzima digestiva, eu uso a Trienza, que essa daqui é uma das melhores, mais potentes, que tem DPP-4, que é uma das principais enzimas. Olha ele aí também. Não vivo sem enzima digestiva e betaína. Porque eu tenho uma hipocloridria crônica já, né? Eu tenho sequela já, né? Não tem comorbidade. É estresse da vida. É estresse da vida que fez seu estômago ficar assim. Sim, com certeza. Então, eu investigaria principalmente isso. Causas de distúrbios endócrinos, sono, alergia. E a consequência imediata de alergia e sensibilidade alimentar. Hipertrofia de adenoide, aquele sono, sabe? Aquela apneia obstrutiva do sono. Isso acaba com o sono da criança, ela acorda cansada no dia seguinte, inflamada, e piora o rendimento na escola, principalmente se a escola for de manhã. Então, o sono e a hipertrofia de adenoides, a apneia obstrutiva do sono, às vezes não são identificados. Então, é importante, esse é o primeiro nível de investigação. Tirou isso tudo, passa para um segundo, que a epilepsia tem que entrar.
Então, eu tenho que investigar a epilepsia, crises convulsivas, principalmente se a criança dormindo. Então, aí são dois tipos de exame, que é o videoeletroencefalograma de 12 horas noturno e a polissonografia de 8 horas também noturna, para identificar essas apneias. Muitas crianças também têm hipoglicemia noturna, por conta da associação a outras doenças autoimunes, e também pode ter uma possível diabetes mellitus tipo 1, o que é muito comum também, aquela meio que latente ali, aquela que está quase pedindo para sair, que acontece principalmente nas crianças que se entopem de glúten, que o glúten é o principal, ó, pé na porta da doença autoimune. Então, eu investigaria a primeira coisa nisso. Níveis de zinco, níveis de ferro, alergia, sensibilidades e intolerâncias alimentares e doença inflamatória intestinal. Vitaminas do complexo B e a inflamação intestinal. Isso. Nossa, foi uma avenida de caminho para vocês percorrerem, mães. Nutricionistas que nos acompanham, nutricionistas evoluídos, lógico, né? Vocês têm aqui um entendimento enorme do que a gente está falando e tem muito mais ferramentas para trabalhar. Nossa, Tiele, só gratidão por sua presença, sua participação, sua pessoa, sua existência, né? E a nossa amizade, que agora starta aí. Espera para o Brasil, que eu vou te visitar, hein? Eu quero ver essa tietagem para eu poder te Adoro, quero. E a gente vai. Eu quero mais uma live de autismo logo em breve com você. Com certeza, vamos fazer. Porque essa é a grande comunidade que precisa de apoio urgente da medicina integrativa. Tiele, foi um prazer ter você aqui. Eu já estou sendo chamado para iniciar as consultas. Quero agradecer ao nosso público, dizer que a live vai ser salva. E vou pedir agora que vou salvar a live para todo mundo correr lá e deixar uma estrelinha, né? Deixar um comentário ali para a Tiele e uma estrelinha para que a gente possa salvar na hora que eu salvar esse vídeo aí, para que vocês possam chamar outras pessoas para assistirem essa live. Tiele, beijo, querida. Eu que agradeço, Baracate. Beijo, Gratidão, pessoal. constelação. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, querida.